começando Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, estamos aqui com você todo fim de semana, entrevistando especialistas maravilhosos da área da saúde. Falamos de como viver mais, com maior qualidade de vida e que vocês vão poder saber com esses especialistas o que existe de melhor nos tratamentos nos dias de hoje, tanto na área de prevenção como na parte curativa. Vocês também podem participar conosco, sugerindo assuntos e pautas através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco, a gente já quer agradecer aquelas pessoas que têm participado, mandado perguntas, sugestões de pauta. E lembre também que nós temos uma página no Facebook. Seja nosso amigo no Facebook e partilhe conosco. O nosso assunto hoje é muito interessante, muito atual também, já que cada vez mais se fala nessa doença, né? O câncer. Então está conosco o Dr. Rodolfo Coutinho Radic, que é médico oncologista, chefe do Serviço de Oncologia Clínica da Santa Casa, e o Dr. Ricardo Kreff, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço e diretor médico do Hospital Santa Rita. Sejam bem-vindos, Dr. Ricardo, já é a segunda vez que está conosco. Sim. Sempre muito pedido, todo mundo fica mandando muitas perguntas. Dr. Rodolfo, seja bem-vindo hoje. Muito obrigado. Esperamos que seja uma das primeiras de muitas. Eu já cheguei a comentar, estava comentando com o Rodolfo antes, Ana, o Ricardo foi meu R2 por tabela, né, Ricardo? Sim, na verdade era tudo uma enfermaria só, né? E é um dos cirurgiões que eu conheço com mais habilidade, não estou rasgando seda não, já tinha falado isso antes com o Rodolfo, que não é só a gente passar na residência ou passar na medicina, e passar em prova, muita gente passa. O difícil é a gente ver o pessoal operar, como na clínica, o médico se relacionar bem com o paciente. Tem muita gente que não nasceu para isso, né? É verdade. Isso aí é um dom. É um dom e é uma coisa que tem que ser desenvolvida, porque se não desenvolver se não desenvolver um contato bom com as pessoas, não vai para um laboratório, vai se esconder. Radiologista vai fazer algum... Os radiologistas que nos perdoem, né? Não sei isso. Mas assim, eu tive chance, Ana, durante a residência, de algumas vezes na Santa Casa de noite, já faz tempo, né, Ricardo? De entrar naquelas barrigas que chegavam na Santa Casa, e algumas coisas eu me lembro de estar operando junto com o Ricardo. E a habilidade manual dele é incrível. É um cirurgião que nasceu para fazer cirurgia. Olha, o Vitor e o Miguel fazem uma propaganda muito grande de ti. Tem que dar o desconto que são dois grandes amigos. Não, mas não. A gente é amigo de muita gente, Ricardo, mas assim, realmente é pouca gente que a gente conhece que tem habilidade para fazer a especialidade. Nossos gaúchos dizem que el diablo es malo por ser viejo, não? O cara que... Nós estamos ficando velhos. Há tanto tempo nisso, se não aprender a fazer, é burro, né? Não, mas tu aprendeu antes de ficar velho, nós estamos ficando velhos agora. Agora deve ter ficado melhor. Isso é um carinho teu. Mas me diz uma coisa, tumores de cabeça e pescoço. O que tem de incidência nisso no Brasil? Deixa eu até fazer uma perguntinha antes. Ricardo, a gente está ouvindo muito falar em câncer. Está aumentando a incidência? Sim. Porque assim, se escuta cada vez mais, eu não sei se é porque as pessoas estão ficando velhas ou está aumentando mesmo a incidência. Perguntar, se respondesse muito bem. A espécie humana está vivendo cada vez mais, né? Isso faz com que nós tenhamos tempo a mais para desenvolver o que se chama de doenças degenerativas, né? Entre elas o câncer é um exemplo clássico e uma das principais, e assim também como as doenças cardiovasculares, etc. São as doenças que se desenvolvem com o desgaste do nosso DNA, dos nossos órgãos, e isso é uma realidade. A incidência está aumentando, né? Além disso, os hábitos estão mudando. Isso, quando se fala em mudança de hábitos, não é de terça-feira para cá, mas sim durante décadas. Nós cada vez mais adicionamos ao nosso modus vivendi elementos, tanto na alimentação, no meio ambiente, hábitos que nos levam a uma direção de modificar a nossa estrutura biológica, o nosso DNA, em direção ao câncer. Associado também a fatores genéticos, etc., né?
Mas a grande verdade é que cada vez mais nós vemos câncer, né? E cada vez mais o câncer cresce como causa de morte das pessoas, né? E ele lá, que há 50 anos atrás, estava atrás de doenças infecciosas, parasitárias, etc., de doenças cardiovasculares. Hoje o câncer está em segundo lugar, a gente pode dizer, nessa corrida funestra, né? Perdendo hoje só para doenças cardiovasculares. E tem nessa corrida tem um cavalo atrás dele, veloz, que é a violência, né? As causas violentas que também estão crescendo muito. Quando se fala em violência, se fala numa gama de violências, acidentes de automóvel cada vez mais frequentes, homicídios, suicídios, tudo que envolve violência, né? E o câncer realmente está progredindo para ser a primeira causa de morte das pessoas, né? O que tem de mais frequente em cabeça-pescoço? Ele ia falar alguma coisa, doutor? Que um dos motivos realmente é que as pessoas vivem mais. Eu acho que esse talvez seja o principal motivo. Porque, digamos assim, tirando coisas genéticas, que as pessoas já nascem com elas, que acomete mais pessoas jovens, as pessoas adultas, velhas, vamos dizer assim, o câncer é uma doença do final de vida, vamos dizer assim, na época. Esse aí é o ponto onde a maioria se manifesta. Mas sabe que eu voltei a estudar agora, depois de muito tempo só fazendo estética, né? Eu estou com um filho que se formou cirurgião plástico agora, e nós estamos fazendo uma pós-graduação justamente nisso, de anti-envelhecimento e modulação hormonal. Quer dizer, a tendência, o que é a gente conseguindo melhorar a qualidade de vida, o paciente vai viver mais, vivendo mais, se não se cuidar, vão aparecer mais doenças degenerativas, né, ou doenças... A prevenção do câncer é uma coisa chave, né? Se nós nos dedicarmos à tentativa de prevenir o câncer, nós vamos ter mais sucesso. E dentro dessa prevenção de câncer envolvem aspectos de estudo genético das famílias dessas pessoas e principalmente aspectos de comportamentais. Não fumar, restringir o uso de bebida alcoólica, esses classicamente já se conhecidos, mas também uma nova gama de comportamento que envolve exercício, cada vez mais associado, a falta de exercício associado à gênese do câncer, ponto. E fatores de dieta também, né? A pessoa que ingere alimentos industrializados, pessoa que ingere alimentos ricos em gorduras, todos esses cada vez mais se dirigem para a formação de câncer, né? Então é uma coisa comportamental também. O Ricardo só esqueceu um também que eu acho que tem que se bater muito nessa tecla, sol. Sim, esse aí é clássico, né? Felizmente sol. É o mais divulgado. É né? o mais A proteção solar como prevenção de câncer, né? Isso é bem divulgado. Mas sabe que a gente tem visto também muito, Rodolfo, que o pessoal se protege também de forma errada, né? Porque o pessoal se protege muitas vezes só contra o VB. E a gente sabe que um dos grandes causadores de câncer de pele, principalmente, de cabeça e pescoço, seria o UVA, né? E o pessoal escolhe o protetor solar mais barato e muitas vezes é aquele que só tem UVB. Não protege, quer dizer, além de passar muito protetor, nesse curso que a gente está fazendo, essa pós-graduação, uma coisa interessante é que o protetor em excesso, ele aumenta o estrogênio. Então vai dar muito homem aí com característica feminina, porque estrogeniza e não adianta nada. Quer dizer, claro que é importante proteger, mas é importante também saber como proteger da forma certa. Né? Qualidade da proteção. Qualidade da proteção. E na realidade, enquanto a qualidade de proteção, o melhor é amplamente divulgado, cuidar mais do horário. Eu acho que isso aí porque esse sol do meio-dia... Tem gente que fica deitada, né? Não tem protetor que aguente uma exposição dessas. Né? Destruição do ozônio, tudo isso é super importante. É fator genético, né? A campeã mundial do câncer mais grave de pele que existe é o melanoma, né? Então, o povo que é o campeão mundial de incidência de melanoma é a Austrália, né? Por que a Austrália, né?
Os caras não eram daquela região. Irlandeses, parar lá. basicamente. Irlandeses jogados num sol subtropical. Né? Eram pessoas que tinham um verão curtíssimo, da onde vieram. A pele com a característica de gerações e gerações de pouca proteção ao sol, são jogados abruptamente num clima subtropical no deserto da Oceania. 3 gerações depois, um desastre. Problema de saúde pública. Né? Câncer de pele grave. Né? A genética, isso é uma outra coisa que o pessoal fala muito, né? Que se descobriu depois da genética, a epigenética, que a genética é responsável pela característica e pelos teus cromossomas, pelos teus genes, mas a genética ela pode ser controlada pela epigenética. A gente sabe hoje em dia, o pessoal que está estudando, que, por exemplo, mulher que tem câncer de mama e que na família o pessoal tem câncer de mama. Não é que obrigatoriamente, porque na família ela tem o gene para isso, que ela vai desenvolver. Ela pode, de repente, reprimir esse gene. Aumenta em 15% nesse caso. Exato. Né? Pode usar indol 3-carbinol, comer bastante crucífera, comer brócolis. Não engordar, fazer exercício. Né? Então, tem como a gente não ser refém da genética hoje em dia. Claro. A medicina avançou justamente para que, da mesma forma que os tumores de pele, né? Que, sabendo cuidar e sabendo do que a tua família tem mais probabilidade de ter, o que a gente estuda é o seguinte, que a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Se na minha família o elo mais fraco é a pele, no caso dos australianos, a corrente vai arrebentar ali. Claro. Né? Se na minha família o elo mais fraco, na nossa família é problema cardíaco, né? Então eu fico correndo que nem uma vaca louca, tento baixar o estresse, baixar a ingesta de comida, não fuma, né? Não fumo. A tendência é para tentar reprimir isso. Né? E se tu não consegue mudar a genética, por exemplo, famílias que têm uma alta incidência de câncer de intestino grosso, por exemplo. Esse é um tumor bem identificado nessas famílias, o risco, né? Então, o que tu faz? Tu vai ter uma dieta mais saudável em relação a isso, mas também, já que eu não vou mudar no meu genoma a chance de ter o câncer de intestino grosso, eu vou tentar diagnosticá-lo mais precocemente. Ficar fazendo exame, né? Exatamente. Então, eu vou fazer aquele exame que é chamado colonoscopia, que é o exame para detecção precoce do câncer de intestino grosso. Né? Minha família, eu tive mãe, tive irmão, né, com essa doença. Então, isso me obriga a fazer, periodicamente, uma colonoscopia. Eu não vou mudar o meu genoma, mas eu vou tentar pegar esse tumor pequenininho, inicial, para curá-lo. Né? Então, nisso que a medicina tem se apoiado na tentativa de vencer essa doença. E são vários, né? Por exemplo, um problema de saúde pública ainda no Brasil chama-se o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino não precisa existir, porque é um câncer que pode ser tratado antes de se transformar em uma doença maligna. Quando está ocorrendo a transformação, já é detectável. Então, isso aí são coisas que... Na fase de ectopia, de alteração inicial da mucosa e tal. Exatamente. Isso aí já é detectado, já é tratado nesse instante. Então, não precisa existir esse tumor. Mesma coisa que ele falou, tumor de colo. Uma pessoa acostumada com colonoscopia, o tumor pode ser tratado muitas vezes, até antes de ocorrer uma transformação maligna. Eu acho que nesses enfoques tem que ser cada vez mais divulgados e as pessoas estarem atentas a isso. Esses tumores de boca, língua, laringe, faringe, isso também tem uma herança familiar? É muito menos importante. Essa é uma doença mais comportamental, né? O câncer da chamada via aerodigestiva superior, que começa no lábio e termina em esôfago, né? Ele é fundamentalmente causado pelo ato do tabagismo e da ingesta de bebida alcoólica. Isso é muito mais importante que o fator familiar, né? O que ocorre é que mas fulano teve um tio e 2 irmãos, mas todos bebiam e todos fumavam. Fumavam junto. A incidência nessas famílias também desse comportamento em direção a álcool e a cigarro, também isso é uma coisa presente, né? Sem dúvida. E eles são, no mundo onde a estatística é mais perfeita, anglo-saxão, 5% de todos os cânceres seriam de cabeça e pescoço.
Aqui no Brasil é bem diferente, né? O câncer de boca é o quinto mais frequente em homens. Ou seja, próstata, pulmão, cólon, e aí boca. Entendeu? Então é muito alto esse índice. Deve ser encarado também como problema de saúde pública. Laringe é o 8º ou 9º, no nosso hospital é o 9º câncer mais diagnosticado. Tem um vício de origem, porque o Hospital Santa Rita é uma referência muito grande em câncer de cabeça e pescoço, então drenam muitos pacientes, né? Mas laringe é um tumor também. Agora, de posição notória na mídia, obviamente pelo caso do nosso ex-presidente, que é um assunto aberto e debatido ao público. Ele fez questão de comunicar que é paciente que está sofrendo do câncer de laringe, mas também é um câncer frequente em homens e, infelizmente, agora mulheres. Desde que elas começaram a fumar, depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres adquiriram o mau hábito de fumar tanto quanto os homens. Então elas empataram quase a incidência de câncer de laringe. E saliente-se isso aí não só em relação ao câncer de laringe. Câncer de pulmão também era quase uma exclusividade masculina. Exatamente. Está emparelhando as estatísticas. Por causa da nicotina. Não é nem ela, né? A nicotina é mais a que causa a dependência ao ato de fumar, né? Mas os elementos cancerígenos compostos no cigarro estão mais no alcatrão e na fumaça do que na nicotina. Bom, a gente já volta, até porque a gente quer saber mais sobre esse assunto. E você não saia daí que a gente já está voltando. Olha, a gente tem escutado muito falar nos últimos dias, afora as solicitações que a gente teve, né, Ana, por e-mail. Muitos. E no Face, né, do programa. É um assunto que tem se falado muito em função do câncer do ex-presidente Lula, que é um dos cânceres de cabeça e pescoço e que está bem exposto ao público. E muita gente queria saber como é que isso acontece, por que isso acontece, qual é a prevenção, porque o pessoal faz muita relação assim, viu, Rodolfo e Ricardo? Se o cara que tem dinheiro, né, foi o presidente, teve isso, pô, então eu estou sujeito a ter. Né? Quer dizer, é uma doença que não adianta o cara ter dinheiro, ter poder, que vai pegar igual, né? Se não tomar alguns cuidados. Exatamente. Quais são os tumores mais frequentes de cabeça e pescoço? O campeão seria a pele da cabeça e do pescoço. A pele é o tumor mais frequente da espécie humana, né? O segundo em incidência vai ser boca, Miguel, né? Tumores de boca, e a boca tu vai dividir em lábio, língua, etc, né? E o terceiro já é laringe. Laringe, que é o tumor que o ex-presidente teve, né? Ele é um tumor que se desenvolve basicamente pelo ato de fumar e de ingerir bebida alcoólica. Muita gente não acredita nisso ainda, né? Exato. É uma pena porque, por mais que se divulgue campanhas de conscientização, etc., o próprio cigarro, uma das fotos usadas em carteiras de cigarro hoje é de um laringectomizado. É um paciente com uma traqueostomia, com câncer de laringe, e diz, né, o fumo pode causar câncer de laringe. Né? Quer dizer, hoje eu te diria que a pessoa que fuma, ela está consciente do risco. A educação chegou a esse ponto, né? Toda pessoa que fuma sabe que cigarro causa câncer. Ele pode ter aquela ideia, mas em mim não, aquela coisa, em mim não cai o raio, né? Ou aquele outro conceito, eu tive um avô que fumou e viveu 90 anos. Né? Aí tu tem que entrar, ponto, vírgula, se não fumasse, ele ia 120. Exatamente. Avô, eu também tenho um que viveu 80, mas mal, tinha com enfisema crônico. Tinha uma genética extremamente favorável, né? Ele foi presenteado com uma genética que ele viveria 120 anos, bem, quem sabe, e que por fumar durou 90. Né? Então isso tem que ser bem esclarecido. Né? Esses tumores causam uma qualidade de vida horrorosa, né, Rodolfo? Imagina que tirando a parte estética, a segunda parte que mais vai incomodar é a parte oral ou visual. Né? Então, se tu tiver algum problema na questão de fonação, de voz, de comunicação, isso já por si
é uma dificuldade grande para a pessoa, para a vida de relação. Segundo, o que pode se imaginar em relação a isso? O Ricardo citou, o câncer de boca é o mais frequente nessa região. Câncer de boca é eminentemente cirúrgico e sempre com sequelas visíveis, né? Não dá para disfarçar uma pessoa que sofreu uma cirurgia nessa região, não existe disfarce. O câncer de boca não tem a opção de fazer uma quimioterapia ou uma rádio inicialmente? O câncer de boca é mais da área cirúrgica. Tá. Essa opção sempre existe, mas normalmente é para o pessoal que se nega a realizar um procedimento mais agressivo cirúrgico. As partes da região que mais são suscetíveis ao tratamento, digamos, de preservação, são as mais internas, laringe, hipofaringe, porque a dificuldade cirúrgica também é maior. Tu diz preservação porque tenta-se manter o órgão sem cirurgia, fazendo uma quimioterapia ou uma radioterapia. Se possível e com boa resposta, substituir a cirurgia por um tratamento combinado de quimio e radioterapia. Que é o que estão fazendo provavelmente no ex-presidente. Certamente é esse o procedimento que estão fazendo com o ex-presidente. É um procedimento de preservação de órgão. Não é arriscado? Se é arriscado, sempre existe o risco que acompanha todo procedimento tem um determinado risco. Tem o seu risco. Qual é o risco maior disso aí? É não dar certo, ele ter que terminar com uma cirurgia, que é exatamente o que eles devem estar tentando evitar. Não, o prognóstico, por exemplo, não pode ser pior, por exemplo. Pode piorar. Pode. A laringectomia total, vamos dizer assim, né? A cirurgia indicada para retirar um câncer avançado de laringe. Num paciente dito virgem de tratamento, ou seja, o paciente chega lá, é feito o diagnóstico, vai para uma laringectomia total. Ela tem um índice de complicações operatórias e pós-operatórias numa taxa de 5%. Num paciente com câncer de laringe em que se opta, ou o paciente não aceita uma cirurgia, às vezes, se opta por iniciar o tratamento com quimio e radioterapia, se não houver boa resposta do câncer à quimio e radioterapia e ele for para uma cirurgia chamada de resgate, as complicações são muito maiores, o risco de complicações. Por quê? Porque você vai operar um tecido que sofreu radiação e que a cicatrização normal desse tecido não vai ter a mesma qualidade, pelos efeitos causados por essa radiação. E o tumor pode ter aumentado também. Normalmente não se espera, Ana, que o tumor continue aumentando. E se inicia um tratamento de quimioterapia, o que se chama indução, e se esse controle é quase que diário que se faz, se o tumor continuar crescendo em vigência de quimioterapia, esse tumor não está respondendo, interrompe-se essa quimioterapia e se parte para uma cirurgia, por exemplo. Então, é muito importante esse acompanhamento precoce, né? E essa decisão de se continuar um tratamento. Tu faz o primeiro ciclo de quimio, o tumor respondeu 60%, 70%, vale a pena continuar. Porque associado à rádio, a chance desse tumor curar é uma chance boa. Por outro lado, se ele responde mal ou não responde, ou até cresce, aí tu aborta essa tentativa de preservar o órgão e se pensa na vida desse doente. A primeira coisa a ser preservada é vida, depois é função, é estética, né? Mas a vida é a primeira coisa que tem que se preservar, né? Então essa é mais ou menos a filosofia e o seu segmento, né? Um tumor de 3 centímetros na laringe é um tumor grande, né? É um tumor grande, né? Médio a grande, né? A laringe se divide em alguns compartimentos, né, Miguel? Supraglótico, glótico, infraglótico, né? Agora, 3 centímetros é considerado um tumor já importante, a gente pode dizer, em qualquer um desses compartimentos, né? Porque o diâmetro mesmo do uma laringe compartimento é 2 centímetros, 2 centímetros, né? é.
O tumor dele, como foi noticiado, ele tem um tumor supraglótico, ou seja, um pouco acima das cordas vocais, né? Então esse é um tumor importante, né? Então por isso provavelmente que se optou em tentar preservar essa laringe. Qualquer cirurgia num tumor desse tamanho traria consequências de qualidade vocal importantes. Perderia a voz. Ele poderia não perder toda a voz, mas teria uma sequela vocal importante. Então, provavelmente por isso é que se optou pela tentativa de se curar com quimiorradioterapia, deixando a cirurgia para um resgate, para uma coisa mais... Caso de eventual falha. Como é que funciona essa escolha da quimioterapia? É uma opção do paciente? É uma coisa mais de indicação médica? A escolha da quimioterapia é uma indicação médica, até porque o paciente não tem condições, ele em si, de saber. Então, ele discutir com o seu médico acerca do tipo do tratamento que ele irá fazer, porque existem, quando se parte para esse tratamento, a quimioterapia tem que ser com um intuito curativo. Então, tem que se usar tratamento pesado. Não é um tratamento isento de toxicidade. Várias vezes eu conversei sobre isso e citei que provavelmente o ex-presidente agora deve estar passando pelo período de sequelas de tratamento, que não é um tratamento isento de toxicidade que a pessoa vai fazer e vai sair brincando, pulando a semana que vem, porque não vai fazer. O tratamento é pesado. Isso foi colocado uma bomba de infusão? Como é que funciona isso? Com certeza ele fez a bomba de infusão pelo tipo de tratamento que ele precisava fazer. Como que é essa bomba de infusão? Para mim, sou completamente leiga nessa área. Bom, primeiro, ponto número 1. Para colocar a bomba de infusão é preciso fazer o primeiro procedimento que a mídia pelo menos diz, que é a colocação de um catéter para infusão contínua, né? Depois existem uns aparelhos tipos... o que se usa em UTI, umas bombinhas portáteis hoje em dia, em que se injeta a medicação dentro daquela bomba, se calcula o tempo em que a droga deve ser administrada. Se pega um vaso sanguíneo mais central, tem que ser grande, tu sabe, tem que ser um vaso central, porque não se coloca em vaso periférico, aquele sai fora da veia, não sei o que, não tem como fazer essa infusão adequada. O princípio, Ana, falando bem assim, para que a população entenda assim, uma dose 10 de um medicamento, se ela fosse feita toda ela ao mesmo tempo, aumentaria muito os parefeitos, a toxicidade dessa droga. Então, a finalidade da bomba de infusão é que ele receba doses menores, porém contínuas, que mantenham o nível adequado daquele medicamento no corpo, sem ter aquele primeiro bolo, assim, né? Então, mantém por mais tempo. E um outro princípio é que a célula cancerosa, ela leva um tempo para ir se dividindo. Se você tiver drogas continuamente na sua corrente sanguínea, tu vai ter a maior chance de pegar a célula se dividindo, que em alguns medicamentos é onde ela fica mais sensível ao tratamento, é quando ela está se dividindo. Então, se eu tiver continuamente uma droga no meu corpo, eu vou ter maior chance de pegar mais células se dividindo, porque elas não se dividem todas ao mesmo tempo. Então a filosofia é essa, né? Manter um tratamento eficiente por mais tempo no paciente, sem o risco das doses em bolo, assim, né? Que quando passa no rim, por exemplo, né? A primeira passagem de uma medicação no rim pode dar um problema de toxicidade renal. Se eu infundir isso mais lentamente, eu vou estar tentando proteger aquele órgão do efeito tóxico dessa droga. Então são artimanhas, são estratégias para que se tenha um tratamento eficiente com menos toxicidade. Né? E na realidade, se fazendo o tratamento infusional, consegue-se dar uma dose muito maior da medicação. Tolera, né? Pelo espaço de tempo. Pelo espaço de tempo, a dose é uma dose quase assim, se fosse dada em bolos, essa dose que é feita em 4, 5 dias, seria intolerável. A pessoa não suportaria. Letal. Quais são os parefeitos mais importantes? Ou que tipo de complicação ele vai tendo assim num tratamento quimioterápico inicial? Bom, agora, a curto prazo é o problema de náusea e vômito, que hoje em dia possuem-se medicações para ter-se um controle bastante eficaz dessa questão de náusea e vômito. Mas agora, nesse momento atual, deve estar começando o segundo, que ainda, apesar dele estar
fatores estimulantes de colônia. Agora, mais ou menos 10, 14 dias depois, é o período em que a queda de glóbulos brancos é acentuada. Tá? E isso implica que a pessoa terá dinamia, entre outros fatores, né? E o risco, nesse momento, é de algum processo infeccioso. Esse é o risco, talvez, do momento. Perda de cabelo, outros, né? Porque o pessoal tem muita curiosidade. Por que cai o cabelo? Por que o cabelo é uma das estruturas que mais sofre? O problema é que o tratamento, ele pega tudo que é célula que está se dividindo, todas as células em crescimento. Então, assim como as células cancerosas estão em crescimento e são afetadas, também as células da mucosa gastrointestinal, por isso são problemas de aftas. Até porque a mucosa se repõe a cada 4 dias. Se repõe, né? É uma célula de grande desenvolvimento. Outro local de grande desenvolvimento é a questão da medula óssea. Está sempre renovando o estoque de células sanguíneas, então é outra célula de elevado crescimento que são as mais afetadas. E os folículos pilosos também são células de elevado crescimento, também são atingidos durante o tratamento, aquela circulação que a droga faz pelo organismo. Essas sessões assim de quimioterapia, no caso, ou a gente tem relatos de outros pacientes, o paciente não tem que ficar um pouquinho mais resguardado pelo risco de infecções, de baixa da imunidade? É um período que ele passa em casa ou ele pode tranquilamente estar com o catéterzinho, com a bomba e estar circulando? Eu acho que é melhor ele passar em casa, né? Não pela casa em si, mas é quando estiver circulando aglomerações, pessoa popular, aglomerações, sempre vai aparecer alguma pessoa com algum processo infeccioso que possa estar expondo ele a riscos, né? Então, não é